Queridos irmãos da espiritualidade que nos ajudam sempre, mais uma vez nós aqui estamos reunidos para estudar a doutrina espírita com a finalidade de nos ilustrarmos e conhecermos melhor todos os detalhes que nos sejam possíveis compreender, para nós entendermos melhor a vida, para nós vivenciarmos com mais segurança, com mais tranquilidade, tirando o máximo proveito que nos seja possível para o exercício das nossas atividades aqui no planeta Terra. Muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por mais esta oportunidade e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar os trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, e com vocês, Sueli Machado. Que a gente tenha uma boa noite, apesar da chuva, né? A gente fica torcendo para não dar nada de grave, mas nós estamos aí nesse mundo de provação e expiação sujeitos a tudo que estiver aí no nosso mapa kármico. Realmente, a gente tem vivido situações assim que a gente acha que não vai dar certo, não vai superar, tudo está difícil, tudo está complicado. Hoje ninguém faz nada rapidinho mais. Eu moro ali naquela rua Luiza Carpenter, né? Pertinho ali onde agora era o CEF, agora o Miosote funciona ali. Eu não vou rapidinho a Superpão. Não dá para ir rapidinho. Chega lá, até que acho que precisa, tem fila, né? Aí encontra com um, conversa com outro. Ninguém, nem ali eu faço rapidinho mais isso. Ninguém mais vai rapidinho a lugar nenhum. Todo lugar tem fila. Todo lugar tem que procurar alguma coisa, né? Se a gente vai receber alguém em casa e não está preparado para isso, vai ter que sair um pouco mais cedo, porque não vai rapidinho a um supermercado, não vai fazer nada rapidinho, porque se não tem o produto tem que ir a outro. Então tudo hoje em dia está assim exigindo da gente uma paciência muito grande, uma compreensão muito grande, tolerância. Senão a gente não consegue passar o nosso dia sem se estressar muito. Agora mesmo, nem é época já desse estresse aí, né? Porque está começando cedo, né? Está começando cedo. Isso normalmente é mais para dezembro, né? Novembro, pouca coisa, mas já começou. Então, realmente, a gente tem que se adaptar, começar a compreender a situação e fazer. Agora a gente vai ter que aprender a fazer kitzinho para carregar, né? Hoje mesmo eu trouxe um tênis na bolsa para poder calçar para voltar, porque eu sabia que ia voltar debaixo d'água. Porque se traz o carro não passa no meio do aguaceiro. Então a gente sozinho, andando, é mais fácil da gente se virar do que a gente de carro no meio da água, né? Então a gente precisa de muita paciência. Trouxemos hoje, não só por causa disso, que quando eu resolvi isso ontem de manhã, ainda não estava prometendo aquela chuva de ontem nem nada não, mas veio a calhar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Dentro disso aí, escolhemos a obediência e a resignação. Não tem jeito, gente. Nós estamos morando numa cidade que está, infelizmente, sujeita a essas coisas. Não é só aqui, nós vemos o Sul sofrendo, outros países, a terra está em ebulição, a terra está enfurecida, né? A natureza está enfurecida. Se não é terra, é água ou fogo, ou vento, né? Os elementos, explosões, fogo, né? Os elementos estão realmente em ebulição, os elementos da natureza estão enfurecidos. Então não somos só nós que estamos passando por isso, outros irmãos de outros países, de outros estados também estão. Então, na verdade, nós temos que aprender a aceitar as situações que a gente, nas quais a gente se vê envolvida, para a gente não criar problemas para nós mesmos. Então escolhemos esse tema e veio muito a calhar, né, para ontem e para hoje. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
de duas espécies são os sofrimentos, as vicissitudes da vida que vão nos fazer chorar, não é? Que vão exigir a nossa brandura, que vão exigir a nossa docilidade, a nossa paciência, né? Então são de duas espécies. Umas têm suas causas na vida presente, são as causas atuais das aflições, e as outras fora dessa vida, né? Que são causas anteriores. Aí a gente acha isso meio complicado, porque mesmo aquelas que nós temos de causas atuais, que a gente está vivendo, a gente está vendo e está sabendo o que está acontecendo, ainda assim, nós não nos achamos, não é? Assim, responsáveis por determinadas coisas que nos acontecem. Imaginemos as causas anteriores, que a gente não está vendo, as causas anteriores, que são causas que foram feitas, né? Foram atitudes que tomamos em outras vidas, fica mais difícil ainda a gente aceitar essas aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, e isso quanto a gente vê, quando a gente passa o nosso dia, no final do dia, a gente vai ver o que aconteceu de ruim, a gente às vezes analisa e fala, bom, isso foi culpa minha. Se eu não tivesse feito assim, se eu tivesse agido diferente, não tinha desencadeado esse processo todo. Mesmo assim, né, a gente ainda acha alguma justificativa para aquilo que ele fez. Então, se há males cuja a causa está diretamente ligada ao mau uso do livre-arbítrio, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho. Quer dizer, o homem é completamente estranho a esses males. Ele não tem aparentemente culpa. E que parecem atingi-lo, esses males, como por fatalidade. Isso que eu estou lendo é um resumo que eu fiz desse capítulo aqui, ó. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estão relacionadas aqui essas causas que parecem assolar a humanidade sem que ela tenha responsabilidade direta, aparentemente, nesses problemas. Perda de entes queridos e dos que são o amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, né? Nós vimos ano passado, nessa tragédia toda, ali na Cristina Ziege, aquilo ali nunca foi área de risco. Nunca podia se imaginar que pudesse acontecer aquele prédio desabando, aquelas casas desabando, que quando a casa é feita numa encosta, né, num despenhadeiro, num morro, mas olha onde fizeram a casa, logo as pessoas falam. Mas ali, a gente via que independia, ninguém podia imaginar que aquilo ali pudesse acontecer, né? Então, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais, esses que a gente tem vivenciado aí no mundo, enfermidades de nascenças, teratologias, né, deformações, doenças mentais e tantas outras coisas pequenininhas que nos estressam durante o dia, coisas das quais nós não gostamos e muitas vezes não conseguimos evitar, até porque não depende só da gente, não depende só da nossa atitude. Os que nascem nessas condições, certamente, não hão feito na existência atual, fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte. Né? Pessoas que nós vimos nessa tragédia toda, que em janeiro completa aí um ano de tristeza, né? Pessoas que perderam tudo, perderam suas histórias, perderam suas casas, em casas seguras, em áreas seguras, quer dizer, aparentemente, na atualidade, não fizeram nada para merecer tão triste sorte e ver a sua família sumir, desaparecer debaixo de uma terra. Então, são coisas das quais nós não gostamos e não gostaríamos de estar envolvidos nisso aí de alguma forma, né?
que não poderiam evitar, que são impotentes por mudar. Nós nos sentimos impotentes para mudar essa situação por nós mesmos, nós não podemos, né? Não está ao nosso alcance. Então, com certeza, não são causas atuais, né? Em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Nada disso acontece por acaso na vida de ninguém. Né? Nós vimos que naquela tragédia, casos assim que são inexplicáveis. Barreiras desceram e como que fizeram curva e deixaram casas na reta delas totalmente intactas, sem problema nenhum. Atingiu uma, fez uma curva, atingiu a outra que estava atrás e aquela que ficou ali no meio estava inteira. Não afetou nada nem ninguém. É área de risco, talvez a pessoa não possa ficar, mas ninguém morreu. Quer dizer, então a gente fica imaginando as coisas, esse tipo de coisa não acontece por acaso, com certeza. Então há de ter uma causa, não é, que seja também justa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser justa. Todo efeito tem uma causa. Isso aí é da lei, é da física. As lições do mestre ensinam em todos os seus pontos a obediência e a resignação diante de fatos que nós não podemos evitar. Não está ao nosso alcance. Muitos estão, mesmo dentro dessas tragédias, muitos estão ao nosso alcance. Evitar tragédias, né, dependendo da situação, de onde moramos, tanto que quando a pessoa mora em área de risco, começa a ter problema, tem que sair, porque se ficar lá, vai enfrentar uma tragédia ali na família. Então, muitas vezes a gente pode evitar, mas outras não podemos. Não está ao nosso alcance, muitas vezes, evitar, controlar coisas que não são da nossa alçada. Então, em todos os seus pontos, o mestre ensinou em todas as lições a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da mansuetude, são companheiras da doçura, né? E não de pessoas bélicas, né? De pessoas brigonas. Embora erradamente essas virtudes sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Elas são confundidas com isso, mas na verdade não tem nada a ver. São duas virtudes valiosas que podem nos ajudar a viver, né? A passar a nossa existência onde nós estamos plantados, que não é por acaso que nós estamos neste ou naquele jardim, e passar aí de uma forma muito mais suave, né, enfrentando os problemas que a gente tem que enfrentar. Então, a obediência, está escrito aqui no Evangelho, ela é o consentimento da razão, mas ela sozinha não resolve, porque muitas vezes a gente obedece porque é obrigado a obedecer. A gente não compreende, não entende por que tem que obedecer. Por isso que é importante a resignação, porque a resignação, ela é o consentimento do coração. Então, ao mesmo tempo que a gente obedece, a gente entende, através da resignação, que existe uma razão para aquilo estar acontecendo, então nós vamos obedecer e nos resignarmos diante das situações que se apresentam para nós, que não estão ao nosso alcance evitar. Mas, frequentemente, desejamos controlar todas as situações, né? Queremos fazer que as coisas aconteçam do jeitinho que a gente quer que elas aconteçam. É como a gente, às vezes, quer dirigir a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que nós amamos, achando que nós sabemos muito melhor, né? Decidir por eles, controlar situações que não estão realmente ao nosso alcance, mas a gente gosta disso. Aí nós igualamos a atividade à força e igualamos a passividade à fraqueza.
Tipo, se eu não faço, se eu não ajo, se eu não controlo, eu não sou forte. Se eu largo para lá, eu sou um fraco. Não é isso, não se trata disso. Existem situações que fogem totalmente ao nosso controle. Isso de querer controlar, de achar que tudo a gente pode fazer, que tudo a gente quer e consegue, não é bem assim, né? Isso nos leva a uma luta constante, até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados diante de situações. Aí gera um estresse, gera um problema de saúde, né? Gera uma atividade nervosa na organização física, atrapalhando todo o funcionamento dos órgãos. Aí quando vai ao médico, ele diz que a gente está num estresse, a gente ainda se aborrece, fala tudo é estresse, febre é virose, qualquer outra coisa é estresse, né? Ou então excesso de peso. Tudo é atribuído a essas coisas, mas na verdade é essa insatisfação que a gente vive e essa mania de tudo querer controlar. Nós não precisamos constantemente assumir o controle das coisas. Não está ao nosso alcance a assumir controle do emprego, dos relacionamentos, das situações, né? Tem até, é interessante uma propaganda do Itaú, que aparece aquele pai com aquela criança, né? Dizendo que realmente, quando a gente vê aquele bebezinho, tudo a gente quer evitar para ele. A gente quer evitar todas as dores, todos os sofrimentos, mas isso é impossível, né? Nós não podemos evitar que aquela criança, como eles dizem, tenha medo de escuro, mas podemos minimizar, podemos ajudá-la a passar no escuro, né? Não podemos evitar que ela sofra, que ela tenha uma decepção com o primeiro namorado ou com a primeira namorada, se for um menino, mas nós podemos ajudá-los a passar por isso tudo. Mas nós não vamos poder controlar todas as situações, nem nossas e nem das pessoas que nós amamos o tempo inteiro. Precisamos só de uma coisa. Se a gente fizer isso, a gente já vai estar acertando muito. Só precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que nos cabe fazer, isso nós temos que fazer, para que a nossa consciência não nos cobre depois. Resignação não é uma acomodação, tipo assim, eu tenho que sofrer mesmo, né? Igual a falsa ideia que muitos, né, têm de outras filosofias quanto à questão do karma. Isso é karma mesmo, eu tenho que passar por isso, deixa para lá. Não é isso. Resignação está muito longe de uma acomodação, de uma aceitação pura e simplesmente. A resignação, ela é uma aceitação, sim. É uma aceitação, um reconhecimento da situação. Mas para que a gente vá à luta, fazendo a nossa parte para minimizar, suavizar as situações que nós não podemos controlar. Então, resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Nós não podemos controlar, a questão é um fato, está ali, é evidente, então fazer o quê? Aí sim, nós vamos nos resignar diante a ela. Então nós vamos nos entregar a essa situação, mas não para ficarmos ali num sentimento de autopiedade, sofrendo, porque é karma. Não, nós vamos nos entregar à situação, compreender a situação e agir, lutar, ou para vencê-la, ou para suavizar os efeitos daquela situação na nossa vida. Em qualquer momento, todos podemos encontrar uma paz maravilhosa nessa entrega. Porque a luta destrutiva para. Aquela luta de querer controlar, de querer resolver uma situação e que não vamos conseguir, quer dizer, isso é um estresse muito grande. É uma reclamação, é um descontrole, é um desacerto na família toda. Então não é. Então a gente não pode nem imaginar as maravilhas de uma entrega. Essa entrega é a compreensão do fato que se apresenta. Aí sim, compreendendo, nós vamos tentar resolver a situação dentro das nossas possibilidades. Entregar-se não significa desistir e nem ceder, o que é um sinal de fraqueza. A desistência e a cessão total da atividade, isso aí é fraqueza. Aí sim, isso não é uma passividade
controlada por nós. É uma fraqueza. A desistência é uma fraqueza. Mas entregar-se não significa isso. Entregar-se significa força e coragem para reconhecer e enfrentar a situação que se apresenta. Isso que é a entrega. A resignação é isso. É entender, tentar entender o que se passa e ter força e coragem para reconhecer isso, compreender isso e então enfrentar a situação que se apresenta para cada um de nós, que para todos, né, as situações difíceis se apresentam para todos. Nós não viemos para essa terra aqui fazer turismo, né? Não fomos criados para viver situações em que ficamos batendo cabeça o tempo inteiro, sabendo que está errado, sabendo que não está adiantando, mas a gente insiste até não aguentar mais, até um estresse enorme ou uma doença chegar. Existe uma grande diferença entre entrega e mera abdicação. Uma grande diferença. Desistir é desesperar-se e dizer, não sei o que fazer. É o fim de tudo. E entregar-se significa tomar atitudes necessárias para, se não resolver a situação, minimizar essa situação, esse resultado. Quando desistimos, nós rejeitamos a vida que temos. Isso já é ruim, porque é uma revolta contra Deus. Ninguém está nesta ou naquela situação por acaso. Ninguém está em algum lugar por acaso. Ninguém nasce numa cultura por acaso. Ninguém forma famílias por acaso aqui na Terra. Os núcleos familiares são os que nos exigem mais, né, da nossa atenção, da nossa tolerância, da nossa paciência, mas ninguém está por acaso unido a determinados familiares. Nada na vida, no reino hominal, acontece por acaso. Nem no reino animal da inteligência superior também não. Porque tudo é direcionado como experiências desse laboratório imenso que é a Terra, porque os nossos irmãos que estão ali, estão aprimorando princípios que vão evoluindo do átomo ao arcanjo, como ele mesmo começou por ser átomo. Então nada acontece por acaso na Terra, não. Tudo existe uma razão de ser. Então quando nós nos revoltamos e desistimos, e nos revoltamos com a nossa situação, com a vida que a gente está levando, com a situação que se apresenta para nós, independentemente da nossa vontade, porque quando a gente tem culpa é outra história, né? Então, quando a gente se revolta, é estar achando que Deus é injusto, que Deus errou na hora de permitir ou de nos dar, porque para essas pessoas que se revoltam tanto contra Deus, a gente não escolheu nada, né? Foi Ele que decidiu assim, Ele que quis assim, como se Deus jogasse dados ou brincasse dizendo, eu vou mandar sofrimento para aquela ali, para aquela lá eu vou mandar alegrias. Claro que não. Deus não é responsável por nada que a gente passa nesse mundo. Ele apenas sabe tudo que estamos passando, deu o seu consentimento na escolha que fizemos das provas, para que a gente pudesse resgatar o nosso passado aí delituoso. Então, quando nós desistimos, nós rejeitamos a vida que temos. E quando nós nos entregamos, nós aceitamos exatamente como ela é ou como se apresenta para nós naquele momento. Então, aceitar as situações não implica acomodação, implica compreender o fato e aí partir para a ação, para modificar ou não uma situação das quais nós não estamos gostando, né? Quando negamos a situação ou nos voltamos contra ela, nós estamos desistindo. Trouxemos um texto aqui que vai ajudar a gente a pensar sobre isso. 4 meses é o nome, vocês devem até conhecer. Outro dia, a da Silvia Schmidt, outro dia ela conta, foi o aniversário da partida de uma senhora, por muitos conhecida e muito querida. Algum tempo antes, chegando de uma das dezenas de consultas médicas que já fizera, ela disse aos familiares, reuniu os familiares e disse, pedi franqueza à junta médica que me examinou.
Pedi-lhes que não me poupassem de saber a verdade sobre o meu estado de saúde. Eu sinto que me resta pouco tempo. Diante dos olhares ansiosos, ela continuou. Eles me revelaram que sou portadora de uma moléstia incurável e que minha previsão de vida é de aproximadamente 4 meses. Aí a família atônita ouvindo aquilo, né? E a senhora nos conta isso com essa naturalidade? Uma das filhas falou. Aí continuou a senhora com muita serenidade. Ora, eu tenho um bom tempo para fazer tudo o que já devia ter feito há muito tempo. Arrumarei todos os meus armários, guardarei o que realmente uso e o resto jogarei fora ou doarei a quem precisa. Colocarei belas cortinas em todas as janelas e elas me impedirão de ficar olhando a vida dos outros. Todos os dias tirarei o pó da casa e durante esse trabalho pensarei: estou me livrando das sujeiras que guardei do passado. Evitarei ouvir e assistir más notícias e alimentarei o meu espírito com leituras saudáveis. Conversas amigáveis, dispensarei fofocas e não criticarei a mais ninguém. Pensarei naqueles que já me magoaram e com sinceridade eu os perdoarei. Todas as noites agradecerei a Deus por tudo que estarei conseguindo fazer nesses últimos 4 meses que me restam. Todas as manhãs ao acordar, perguntarei a mim mesma: o que posso fazer para tornar o meu dia de hoje um dia melhor? E farei de tudo para transmitir felicidade àqueles que de mim se aproximem. E a cada dia que passar, farei pelo menos uma boa ação. 4 meses são mais de 120 dias. Portanto, quando eu fechar os olhos para nunca mais abri-los, eu terei feito no mínimo 120 boas ações. Todos que a ouviam, pouco a pouco se retiraram dali, indo cada um para o seu cantinho para chorar sozinho. A mulher ali ficou e nos seus olhos havia um brilho de alegria. Pensava consigo mesma: não posso curar meu corpo, mas posso mudar a minha vida, a vida que me resta. Ela tinha uma grande tarefa por 4 meses. Transformar seu mundo interior, tornar-se uma pessoa totalmente diferente do que já fora em apenas 4 meses, e ela conseguiu cumpri-la plenamente. O mais curioso dessa história é que, após a notícia dada aos familiares, ela viveu mais 23 anos. Ela curou a sua alma e sua moléstia desapareceu. Ela morreu de velha. Então, a gente não acredita que a mente, que nós temos uma força interior muito grande, que a nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa indignação pioram nossas situações em todos os sentidos. Nós não vamos dizer que isso seja uma regra. Esse caso é verdadeiro, tá? Essa Silvia, ela escreveu e esse caso é verdadeiro. Mas nós não vamos achar que as pessoas todas vão se curar de doenças malignas, de doenças incuráveis, por numa situação dessa. Mas isso é possível? É possível que a gente se cure de uma série de coisas, né, que a gente tenha e que às vezes a gente se cura e nem sabe que teve aquele problema. Por atitudes nobres que a gente toma, é mudança de comportamento, é a força da fé, da confiança, né, é o poder que nós temos sobre nós, sobre a matéria, que a alma tem sobre a matéria. Quando nós então nos entregamos, nós compreendemos a situação. Quando nos voltamos contra ela e a acolhemos quando nos voltamos para ela e acolhemos como tal se apresenta, nós estamos compreendendo a situação e agindo. Agora, qual é o sinal de alerta, né? Para que a gente saiba o momento da gente parar de tentar controlar as coisas que não estão dando certo, né? O sinal de alerta, isso aqui é da professora Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem uma visão maravilhosa, uma visão maravilhosa da vida, foi uma pessoa incrível, uma pessoa linda, e ela dedicou a vida inteira, né, a ajudar os pacientes em estado terminal, a ajudá-los a passar pelas situações difíceis,
e ela disse que ela foi a que mais aprendeu em todo esse processo dela, de trabalho dela, né? Então ela diz o seguinte, que o sinal de que é hora de nos entregarmos acontece quando nos sentimos exaustos por tentar controlar uma situação ou vencer uma batalha que não está ao nosso alcance. Não, a gente está sentindo uma exaustão, a gente está no limite, né? A gente está à beira de um ataque de nervos por tentar controlar uma situação incontrolável para nós. Aí sim, é hora da gente parar, pensar, entregarmos a essa situação, compreendendo, para poder então lutar por ela. Essa luta, quando isso acontece, precisamos sair desse aperto moral para nos livrarmos da preocupação constante e interrompermos essa luta tão destrutiva. E há pessoas que passam o tempo assim, passam a vida assim. Aí quando chega no fim, apanha uma doença e vai fazer uma reflexão da vida que teve, aí a pessoa logo pensa, eu deveria ter amado mais, ter pensado mais, ter visto o sol nascer, como canta os Titãs, né, como escreveu esse poeta, e ele disse isso, deveria ter compreendido, aceitado as pessoas como as pessoas são, porque é isso que realmente a gente vai levar dessa vida, e não essa luta constante, esse tentar controlar o tempo todo situações que fogem ao nosso controle. Essa luta nos impede o presente, impede os relacionamentos alegres e descontraídos, destrói a criatividade, perturba a nossa felicidade e a nossa satisfação no momento. Porque a felicidade é feita de momentos, são momentos felizes, são compreensões de vida. Felicidade é estar em paz, e nós estamos em paz quando nós compreendemos a vida, quando nós nos resignamos diante dos fatos que nós não podemos controlar e aceitamos aquela situação como uma oportunidade de resgate de uma vida passada, de erros que cometemos em vidas passadas, que são causas anteriores. Então, quando a gente não consegue, né, essa entrega, a gente não aproveita nada, porque a gente pode estar numa festa, pode estar entre amigos, pode estar com os familiares, com as pessoas que nós amamos, mas tentando controlar isso ou aquilo, a vida de um e de outro, e a gente não relaxa, a gente não é feliz. Então é isso que a doutora coloca, como a gente não imagina como a gente pode entrar num estado de paz interior quando a gente se entrega diante de situações que realmente fogem ao nosso controle. A luta constante gera medo, que nos dá a falsa convicção de que precisamos controlar o tempo todo cada aspecto da nossa vida. Não podemos. Nós não temos destino. Mas nós fizemos escolha de provas que terão que ser cumpridas por nós. Nós fizemos escolhas de expiações pelas quais nós teremos que passar. Gostemos ou não, nós não vamos poder evitar determinadas situações, nem para nós e nem para ninguém. Ninguém sabe, de fato, por que as coisas acontecem e como elas vão acontecer. O problema é que achamos que deveríamos saber. Muitas vezes nós nos vemos diante de situações com uma doença na família, com um problema que parece insolúvel, aí a gente já começa a pensar, nos preocupar, como é que vai ser quando isso evoluir dessa forma, como é que eu vou tratar com isso, como é que eu vou passar por essa situação. E às vezes não vamos ter que passar por essa situação, não vamos ter que controlar nada, porque a natureza, o universo vai agir de forma diferente. E não vai acontecer da maneira que a gente pensa. Então a gente só se preocupa, e preocupação é uma ocupação prévia de algo que pode ser que nunca aconteça. E na maioria das vezes nunca acontece. Então nós só perdemos energia, nós só sentimos medo que nos enfraquece e não vamos chegar a lugar nenhum com essa atitude que tomamos. Mas viver... Essa entrega que nos abrimos para receber, é importante que a gente aprenda a receber. Essa foi uma das lições que a doutora Elizabeth colocou no livro que ela escreveu, dizendo que ela já tinha tido 4 derrames, ela já estava numa cama sendo tratada por enfermeiras, e ela não morria porque ela não tinha aprendido a última das lições. Ela foi uma mulher que ofereceu muito, que se doou muito, mas nunca soube receber. E isso é falta de humildade.
Quando a gente não sabe receber, é falta de humildade. A gente nunca acha que vai precisar de ninguém, que a gente pode tudo, que a gente é capaz de tudo, que a gente se basta, e não é verdade. Né? Não é verdade, as coisas não acontecem dessa maneira como a gente imagina. Então esse viver exige humildade, porque a vida, ela é um mistério. Tudo será revelado no devido tempo para nós. Não adianta a gente tentar, eu vou pensar assim, porque vai acontecer assim, ou assado. Não vai. Pode até ser uma coincidência de acontecer do jeito que a gente imagina, mas raramente isso ocorre. Quando nos desapegamos e nos entregamos, liberamos as imagens mentais de como as coisas deveriam acontecer e aceitamos o que a vida nos traz. Porque nós ficamos naquela ansiedade que isso tem que ser assim, que isso vai ser desse jeito, e a gente acaba numa ansiedade tal, e quando a gente se entrega ao problema, a gente libera essas imagens, a gente não pensa mais nisso, a gente não forma mais pensamento, não cria mais nada e deixa nesse momento acontecer. Nós não estamos aqui dizendo que a gente tem que viver como o Zeca Pagodinho faz, né? Deixa a vida me levar. Não é bem assim. Nós temos as nossas responsabilidades, mas também não podemos lutar contra os fatos, porque fizemos escolhas de provas e expiações para a gente reencarnar e nós temos que cumpri-las. Então temos que fazer a nossa parte. Aceitamos a ideia de que realmente não sabemos como as coisas deveriam ser. É necessário isso, aceitar isso. Porque a gente não sabe, a gente pensa que sabe, mas na verdade a gente não sabe. A verdade é que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Temos que parar de insistir em sempre saber o que é certo. E precisamos parar de tentar controlar o incontrolável. Oscar Wilde, ele tinha uma frase que ele dizia que quando os deuses querem nos castigar, atendem às nossas preces. Porque a gente não sabe o que é melhor para a gente e pede coisas absurdas, né? E acha, e determina, e fala, e manda, né? Para coisas que realmente não tem nem um pingo de razão. A verdade é que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Temos que parar de insistir em sempre saber o que é certo, que na verdade a gente não consegue. A tendência de nos tornarmos controladores nos faz esquecer de como é proveitoso ser estudantes e aprender um pouco mais. Mas pessoas assim não são humildes, são controladoras e acham que tudo sabem, que não tem mais nada para aprender. E tudo criticam e se acham injustiçados quando uma dor bate a porta, quando uma adversidade chega até ela, porque acham isso um absurdo. Mas como isso está acontecendo comigo? Ainda tem coragem de fazer um questionamento desse, né? Como se fosse melhor, como se estivesse acima do bem e do mal e que nada pudesse acontecer com ela. A tendência de nos tornarmos controladores nos faz esquecer de como é proveitoso, então, aprender com aqueles que podem nos ensinar. Resistirmos a receber ideias diferentes e a viver novas experiências, mesmo nas pequenas coisas da vida, faz muito mal. A gente não pode resistir a isso, a gente tem que se entregar a essa tarefa. Quem somos nós para tudo saber, né? Como é importante, como é gostoso a gente estar numa situação em que a gente esteja protegida por alguém e não sempre naquela condição de protetor e protetora que muitas vezes vai dar numa realidade de impotência total, quando a gente vê que nós não somos He-Man para ter a força total, né? Então aí o reconhecimento dói. O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar nos deixa exaustos, priva-nos do nosso poder de paz de espírito. E o pior, que muitas vezes a gente sabe que não pode mudar a situação, a gente sabe disso. Porque interfere no livre-arbítrio de pessoas. E nós não podemos decidir a vida de ninguém, mas a gente trata daquilo ali como se fosse assunto nosso. E passa uma vida infernizando a vida de alguém, decidindo a vida de pessoas que têm todo o direito de ter sua vida própria, de fazer suas escolhas, porque o livre-arbítrio foi dado por Deus à criatura, né? O Criador imprimiu na criatura a essência do bem e deu a ele a liberdade de escolher à medida que o conhecimento fosse se fazendo presente.
Primeiro vem o desenvolvimento intelectual, depois o desenvolvimento moral. Porque primeiro nós temos que conhecer para depois escolher. Então isso foi dado a todas as criaturas. Fazendo a nossa parte, a gente pode orientar, mas não podemos decidir a vida de ninguém, né? Temos que nos resignarmos diante de situações que não nos cabe definitivamente controlar. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como elas são. Aí a gente começa a respirar melhor, a ser mais agradável num grupo, não é? Porque as pessoas controladoras não são bem-vindas muitas vezes em determinados lugares. Quando nos entregamos, é como se disséssemos: vou ser feliz agora, usufruindo o que me está sendo oferecido, e não vou adiar essa felicidade. Então, compreender a vida, compreender os fatos, é muito importante para a nossa felicidade, para o pouco que a gente pode ser feliz aqui nessa terra. Por outro lado, quando nos recusamos a nos entregar e a compreender as situações, é como se disséssemos: não posso, de jeito nenhum, ser feliz enquanto as condições não forem exatamente como desejo. E se a situação não mudar, não é? A Marta Medeiros escreveu há coisa de um mês e pouco uma crônica interessante, ou pelo menos ela publicou na revista O Globo, sobre o fator de descarte. Ela fez o foco no relacionamento amoroso, né? Mas não era... Não, aqui a gente aplica para tudo. Uma amiga dela que estava com um namorado no carro, aí começou a tocar Tom Jobim. Aí o namorado mudou de estação. Deus me livre ouvir Tom Jobim. Ela ficou injuriadíssima. Ele botou uma música horrorosa que ela não gostava, num ritmo horrível. Aí ela falou depois para a amiga: nunca mais encontrei com ele, porque isso é fator de descarte. Não gostar de Tom Jobim não serve para viver comigo. Então, olha só. Quando nós ficamos nessa, isso eu não tolero, isso eu não aguento, isso eu não aceito, isso eu não quero, isso é um passaporte para a solidão. Porque nós não vamos ter ninguém por perto. Porque nós temos que entender que as pessoas têm seus gostos, suas preferências e têm que ser respeitadas como nós. Então isso também está dentro dessa questão da resignação diante do respeito à individualidade, do respeito às pessoas. Senão não vamos poder mudar. E por que nós mudaríamos? Nós gostamos de Tom Jobim, ele gosta de outro cantor, de outro compositor, e está aí. Né? Então um gosta do azul, o outro do amarelo, graças a Deus, né? Senão a cor rejeitada ia ficar muito triste. Nós vamos aí lembrar do Flicts, né? Do livrinho Flicts, do Ziraldo, que ninguém gostava do bege. Ninguém gostava do bege. E depois foram ver que o bege era a cor daquela mais adorada dos enamorados, que era a lua, que é terra, é bege. Então é um livrinho lindo para criança, Flicts, do Ziraldo. Então a gente vê que todas as pessoas têm gostos diferentes, têm atividades diferentes e merecem ser respeitadas. Então a resignação, ela entra também nessa caridade moral de respeitarmos a individualidade daqueles que convivem conosco, que não são do jeito que a gente gostaria que eles fossem e que não vão se modificar porque a gente não gosta daquilo. Então isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? Aí a gente fica assim: isso eu não gosto, isso eu não tolero. Pá, e se a pessoa não mudar? Se a situação não mudar, como é que a gente vai ficar nisso aí, né? Será que a situação que se imagina é realmente a única boa? Será que não existem outras circunstâncias e situações que lhe trariam alguma paz? Algumas que nem mesmo lhe ocorreram? Né? Mas a gente não sabe enxergar o outro, né? A gente não sabe enxergar uma outra situação. Os controladores não conseguem se resignar, porque não conseguem enxergar outra situação a não ser aquelas que eles querem, que eles gostam. Estou falando de situações, quer dizer, não estou dizendo que se deva aceitar tudo o que acontece, né? Que se deva se resignar de em tudo que acontece. Se não estamos satisfeitos com algo que podemos mudar, tomemos providências. A situação aqui é a resignação, é a entrega diante de fatos que nós não podemos mudar, que não estão ao nosso alcance mudar. Porque tudo aquilo que nos incomoda, que nos irrita, que nos estressa, se nós podemos mudar, mudemos.
Vamos exemplificar a nossa tragédia aqui. Uma pessoa que mora numa área de risco, está sempre estressada com aquilo ali, com medo. Se ela tem possibilidade de mudar para uma área mais segura, que o faça. Ela vai tirar um problema da vida dela. Mas muitas vezes, por apego ao determinado lugar, não sai. Né? Por apego, por agarrar-se, por enterrar-se ali com uma raiz profunda, feita o bambu, né? Tem uma raiz tão funda quanto que ele tem para cima, não sai. Aí vai sofrer a vida inteira. Né? Então, o desapego nas situações, até das pessoas também, o desapego não é só de coisas materiais, isso é importante para que a gente possa resolver os problemas que não estão nos satisfazendo, que não nos estão proporcionando a oportunidade de sermos felizes, né? Então, estamos falando de situações que consideramos obstáculos intransponíveis à nossa felicidade. Aí sim, nós não podemos mudar determinadas coisas que estão totalmente fora do nosso controle, então nós vamos compreender. Entregarmos-nos à vida como ela é, pode transformar milagrosamente uma situação. Foi o que aconteceu com a nossa irmãzinha lá. Ela se entregou ao problema, ela reconheceu a sua doença, tratou de curar a sua alma naquilo que realmente ela achava que estava doente. Como ela disse, o corpo eu não posso curar, mas a alma eu curo. Curando a alma, ela curou o corpo. Pode acontecer? Pode, claro que pode. É nessa entrega que nós nos abrimos para receber. Como é difícil. E eu posso até dar um exemplo, eu sei que não é de bom tom a gente dar exemplos próprios, né? Nas palestras. Mas quando ajuda o outro a viver e a compreender, até que pode servir, né? Eu me surpreendi em reconhecer que eu não sabia receber quando eu fiquei com um braço preso na tipoia. Por sinal, está fazendo um ano, né? Foi no dia 11 de outubro. Eu com o braço preso, não podia fazer certas coisas. A dificuldade que eu tive para receber ajuda, eu me surpreendi. Eu nunca imaginei que eu não soubesse receber daquela forma. E aí meu filho veio, aí ele foi me ajudar a deitar, porque estava difícil no segundo dia da cirurgia, que eu fui para casa, aquilo doía muito, eu não tinha posição, ele foi me ajudar a me acomodar, me colocar. Eu achei aquilo tão esquisito. Eu estava tão dura, ele falou, mãe, relaxa para eu poder te ajudar, senão eu não consigo te ajeitar. Eu achei tão engraçado, aí eu lembrei de quantas vezes eu acomodei ele na cama, né, mesmo grande, que ele chegava da escola, já era um homem zarrão, deitava no chão de joelho, deitava no sofá, assim, dormia de uniforme. E eu pegava aquele homem daquele tamanho, ajeitava ele ali para ele dar a descansadinha dele. Eu ainda falava assim, gente, por que eu não estou sabendo receber essa ajuda? Né? Porque eu não estou sabendo reconhecer que eu estou precisando de ajuda. Eu achava que eu podia me ajeitar e não podia. E no início até banho era difícil, né? Como foi complicado para mim. Como foi complicado. Aí é aquela coisa, a gente sabe que nada chega na vida da gente por acaso. De repente, na minha vida, eu ainda vou passar por situações que eu vou precisar de receber muita ajuda. E aquilo ali foi um ensaio, quem sabe? O dia de amanhã, eu posso saber no meu arquivo, mas não está na minha vigília, não está no meu consciente, né? Então, a gente tem que ir no dia a dia aprendendo a receber as coisas que nós nos vemos necessitados naquele momento. A vida nos oferece as ferramentas para que cumpramos o nosso destino quando deixamos que as coisas sigam normalmente o seu caminho. Muitas coisas nós não podemos interferir. Com muitas coisas nós temos que deixar que a vida siga o seu curso. Não é deixar a vida me levar, mas tem certas coisas que fogem ao nosso alcance. Então é importante que a gente fique atento para isso aí. Aí é preciso paciência. Paciência é uma das maiores virtudes. E a gente treina essa virtude com a tolerância. Porque paciência mesmo, quando a gente adquire, a gente não perde, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu perdi a paciência e falei, não perdeu. Paciência é virtude, ninguém perde. O que a gente perde é tolerância, perde verniz social, mas paciência, quem tem, é um virtuoso, não perde. Então nós precisamos de ter pelo menos um pouquinho de tolerância, né? Um pouquinho daquilo que se assemelha à paciência.
Uma dessas lições é que nem sempre conseguimos o que queremos, mas sempre recebemos o que precisamos, mesmo que isso não se encaixe na nossa expectativa. Mais uma vez, a gente treina a resignação. Nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja. Nem sempre a nossa vida vai estar do jeito que a gente gostaria. Então, nós temos que ter paciência e esperar o momento certo para as coisas acontecerem na vida da gente. Uma coisa é certa, há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente. Porque Deus é nosso Pai e nos ama incondicionalmente. Não vai nos permitir apenas que a gente resgate, que a gente espie provação, não. Também nos dá alegrias, felicidades. Então, sempre vai haver uma coisa boa para acontecer na vida da gente. O problema vai além do desconforto de ter que esperar. Porque a gente acha ruim esperar, né? Mas o problema vai muito além de ter que esperar. Muitos não sabem conviver com as coisas e situações exatamente como elas são. Não é porque estão esperando, não. É porque não aguentam viver as situações que se apresentam. Mas tem que aguentar. Porque são necessárias essas expiações e provações para que a gente possa resgatar o nosso passado. A chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quando às vezes acontece uma coisa ruim, é ruim ao nosso julgamento, mas aquilo é para um bem maior. Vamos encarar essas coisas ruins como aquela vacina que a gente dá para as crianças. Vai doer, vai empolar, vai fazer febrinha, mas vai evitar uma doença grave, uma doença às vezes até fatal. Então, é importante isso. Tudo que acontece na nossa vida, não resta dúvida que é o melhor que podia acontecer, ainda que ao nosso julgamento seja ruim. Muitos não sabem observar essa situação, mas é importante. Então, a chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo, em desenvolver a fé que existe um plano que desconhecemos e que é muito maior do que nós. Deus tem planos para nós. E um plano de Deus só pode ser bom, porque Deus é soberanamente justo e bom. Não pode ter planos para nós que nos levem à desgraça. Então, se a sua mão se abate sobre nós, é porque naquele momento precisamos disso. Naquele momento é a lição de que precisamos. Não teremos nenhuma experiência na vida enquanto não estivermos prontos para ela. Há acreditado que quando o aluno está pronto, o professor aparece, né? E é verdade. Enquanto não entendermos e confiarmos que as coisas acontecem no seu tempo e no seu devido tempo, nós vamos sofrer. Enquanto a gente não entender isso, tudo tem seu tempo para acontecer. Tudo tem uma finalidade. Tudo acontece para que possamos receber as lições de que precisamos. O universo conspira sempre a favor de nós. Sempre. Nunca vai conspirar contra nós. Sempre a favor de nós. Precisamos compreender que existe um poder maior no mundo, confiar em que todas as coisas avançam em direção ao bem, mesmo quando não reconhecemos. Não é por acaso que o nome paciente, que significa uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento médico, e o adjetivo paciente, que quer dizer tolerar com calma as aflições, são relacionados. A palavra vem do vocábulo latino pati, que significa suportar. É importante que nós suportemos as nossas dores, as nossas mazelas, para que a gente possa passar pelas situações com muito mais suavidade, sem que a gente precise de sofrer para isso aí. Como eu tenho mais algumas coisinhas para falar, mas tem um texto que eu quero também encerrar, então eu prefiro deixar outros comentários para outras vezes e falar sobre esse texto que é extremamente interessante para a nossa vida. E tem tudo a ver com essa questão de encararmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, de uma forma diferente. Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater.
Parecia que assim que um problema estava resolvido, um outro surgia. E ela tentava controlar a situação, mas não estava conseguindo. Seu pai, um chefe de cozinha, levou-a até a cozinha dele, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma colocou cenouras, em outra colocou ovos e na última pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele queria fazer, o que ele estaria querendo mostrar. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou então o fogo das panelas, pescou as cenouras e as colocou em uma tigela, retirou os ovos e as colocou em outra, pegou uma concha e colocou um pouco de café na outra tigela. Virando-se para ela, perguntou: querida, o que é que você está vendo? Aí ela falou: olha, papai, cenouras, ovo e café. É o que está aí. Ele disse: muito bem. Ele trouxe ela mais para perto das panelas e pediu que ela experimentasse as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Então pediu que pegasse um ovo e quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar o aroma delicioso. O que significa isso, papai? Diante dos problemas que eu estou passando. E ele disse que cada uma daquelas coisas, daquelas substâncias, enfrentaram a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada uma reagia de maneira diferente. A cenoura, que era forte, firme, inflexível, depois de ter sido submetida à água fervendo, amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis, sua casca fina protegia o líquido interior. Mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rijo. E o pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. E ele então perguntou à filha: qual deles é você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, torna-se frágil e perde a sua força? Ou será você como o ovo, que começa com um coração maleável, mas que depois de alguma perda ou decepções, se torna mais duro, apesar de a casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor ainda do que ele próprio? Somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. Cabe a nós, somente a nós, decidir se a suposta crise irá ou não afetar nosso rendimento profissional, nossos relacionamentos pessoais, nossa vida em si. Nós somos responsáveis pelas reações que temos diante da vida que nós estamos levando. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, e sim no hábito. Quem disse isso foi Aristóteles. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Quem disse isso foi Allan Kardec. E é com essas palavras que a gente encerra, pedindo a paz para todos, força para agir diante da adversidade, compreender, enfim, entregar-se diante da dor e da adversidade para poder adquirir força e poder para então lutar e suavizar os efeitos daquilo que não estamos gostando na nossa vida. Muita paz para todos. Muito bem, em cada estudo, todos nós levamos, como eu sempre lembro aqui, reflexões. Foi falado aqui
é aproveitado por uns de um jeito, por outros de outro. Às vezes um se detém num determinado aspecto da citação, outro já achou o exemplo daqui ou dali mais adequado. Enfim, é uma diversidade no aprendizado também. Assim como o mesmo efeito da água fervendo causou, a mesma causa, a água fervendo, causou efeitos diferentes, nós também, ao sairmos de uma reunião onde nós estudamos, nós saímos com efeitos diferentes também, mesmo a causa tendo sido igual para todos. Porque cada um é cada um está passando, vivendo uma situação, uma emoção, um clima, uma época da vida. Então, o importante é nós nos conhecermos cada vez mais e irmos usando todas essas informações, todas essas orientações da doutrina espírita de uma forma sensata, de uma forma racional, lógica, de uma forma não só aceitável, mas convincente e consoladora. Eu estava lendo ontem ou anteontem, eu li até um prospecto que o Paulo me mandou, o Paulo Jordão me entregou, ontem ou anteontem que eu bati e fui ler, sobre um panfletozinho de circulação aí de uma determinada igreja, de uma determinada religião, em que eles garantem que Friburgo foi vítima do castigo de Deus. Isso compara com Sodoma e Gomorra, e fala que foi a ira de Deus que se abateu sobre Friburgo. E fala até mais, abomina a nossa cidade por causa do polo de moda íntima, porque essa moda íntima é uma coisa imoral, é uma coisa agressiva, é uma coisa que não agrada a Deus. E aí Deus, para se livrar da gente com isso, ele mandou essa bordoada que nós estamos aí. Até relacionando moda íntima com o polo de moda íntima com a ira de Deus. Vejam, são cabeças pensantes, isso é oriundo até de grupos de teólogos que se concentram, se enclausuram para estudar a teologia, estudar Deus. Então, nada mais abstrato do que essa bobagem de teologia. As pessoas se põem a estudar teologia por princípios absolutamente podres, furados e inaceitáveis, mas são doutores em teologia. Vejam, todos nós somos diferentes. Todos nós, além de diferentes pelos graus naturalmente de evolução de cada um, nós temos livre-arbítrio, então nós também temos opções e oportunidades de optar diferentes. Isso é belíssimo, essa explicação, essa colocação da doutrina espírita, ela é lógica, sensata, ela está de acordo com a supremacia do amor, da justiça, da bondade de Deus. Então é muito interessante. Nós todos temos o direito até de errar, nós temos o direito de acertar, nós temos o direito de fazer o que nós bem entendemos, mas tudo deverá ter como consequência isso que nós concluímos aí com a palestra, muito bem concluído. Nós, submetidos às mesmas causas, nós teremos certamente efeitos diferentes nas nossas vidas. Vamos tentar harmonizar isso da melhor forma possível, como nós vimos no curso de toda a palestra, que foi muito interessante, muito elucidativa, e é assim que a gente estuda espiritismo, sem fantasias, sem místicas, sem milagres, sem nada disso, simplesmente com o raciocínio, com o bom senso e com a razão.